Pessoal, nós vamos falar do fenômeno chamado reflexão total. Primeiro, por que esse nome? Esse nome tem a ver com o seguinte: toda vez que a luz tenta refratar, e o que é refratar? É mudar de meio ou mudar de velocidade. Toda vez que a luz tenta refratar, a reflexão também acontece. Por exemplo, uma moeda de ouro no fundo da piscina. Aqui é a fronteira. Então, para baixo eu tenho água, para cima eu tenho ar. Essa moeda, ela emite infinitos raios de luz. Eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5 raios de luz dos infinitos raios que eu poderia desenhar. Toda vez que a luz sai da água e vem para o ar, a luz refratou, porque a luz mudou de meio, a luz mudou de velocidade. Ora, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte nos meus desenhos. Estes ângulos azuis que eu desenhei são os ângulos de incidência. Estes ângulos de cor pink que eu desenhei, ou cor rosa, são os ângulos que eu gosto de chamar de ângulos sem nome. Percebam que da direita de vocês para a esquerda de vocês, os ângulos de incidência vão diminuindo. Se os ângulos de incidência diminuem, os ângulos sem nome, eles aumentam. Vejam, o ângulo de incidência mais o ângulo sem nome sempre vai dar 90 graus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse raio de luz é um raiozinho especial. Já falei isso muitas vezes. Toda vez, exceto uma, que a luz refrata, que a luz muda de meio, que a luz muda de velocidade, ela também desvia. E nós aprendemos que quando a luz sai de um meio mais refringente e vai para um meio menos refringente, sai de um meio como água mais resistente para a luz e vai para um meio como ar menos resistente para a luz se afasta da normal. Por que aquele caso é um caso especial? Olha aqui, ó. A luz faria este caminho aqui, mas ela deve se afastar da normal com um ângulo maior que esse ângulo de incidência. Posso pintar aqui de branco para vocês. Poxa, um ângulo reto? Deve haver algum raio de luz que quando ele refrata, quando ele muda de meio, ele se afasta tanto da normal que chega a executar 90 graus em relação à reta normal. Esse outro raio de luz, olha lá, o raio de luz gostaria de fazer esse caminho. Como ele está mudando de meio, a luz vai fazer o quê? Ela vai, e não é qualquer mudança de meio, como a luz sai da água e vai para o ar, de um meio mais resistente para um meio menos resistente, a luz se afastou da normal. Esse ângulo de refração é maior que aquele ângulo de incidência. Nesse outro caso aqui, olha lá, a luz gostaria de fazer este caminho aqui, percorrer esta direção. A luz incidiu com o ângulo azul. Ao passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, da água para o ar, a luz vai fazer o quê? Se afastar da normal. Posso desenhar para vocês também esse outro ângulo de refração, maior que esse ângulo de incidência. Segundo caso que eu havia desenhado, olha lá, a luz gostaria de percorrer essa direção. Se ela percorresse essa direção, esse ângulo branco seria como esse ângulo azul. Mas nós sabemos que toda vez que a luz sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela ganha em velocidade. E se o ângulo de incidência não é zero, que é esse caso aqui, o ângulo azul aqui é zero, e se o ângulo de incidência não é zero, a luz faz o quê? Ela se afasta da normal. E eu posso desenhar o ângulo de refração para vocês aqui. Todos esses desenhos obedecem à segunda lei da refração.
refração ou a lei de Snell-Descartes. Vejam, se a luz incide exatamente com 0 graus, ou seja, se ela incide em cima da normal, é o único caso onde a luz refrata, onde a luz muda de meio, onde a luz muda de velocidade, mas ela não desvia. Então, nesse caso, a luz não sofre mudança de direção. Esse caso, então, é um caso especial e eu gostaria de lembrá-los disso. Agora, vejam, por que reflexão total? Toda vez que acontece refração, também acontece reflexão. Nós não desenhamos o raio de luz refletido para o desenho não ficar poluído visualmente. Mas, na verdade, se a luz incidiu e refratou, então parte da luz refletiu, voltou. Olha lá. Se a luz incidiu e refratou, então parte da luz refletiu. Olha o ângulo de reflexão aqui, igualzinho ao ângulo de incidência. Se a luz incidiu e refratou, estou falando da fronteira, o que acontece aqui? O raio de luz reflete também. Vejam que o desenho começa a ficar muito poluído. Olha lá, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Por conta dessa poluição visual, nós preferimos não desenhar os raios refletidos quando a refração acontece. Mas agora eu preciso lembrar vocês de que toda vez que acontece refração, também acontece reflexão. E nesse contexto, existe uma situação na qual a reflexão vai acontecer e a luz não conseguirá refratar. A luz não conseguirá mudar de meio. É exatamente esta situação que nos interessa aqui. Aliás, existe uma aplicação na engenharia, uma aplicação tecnológica muito famosa por conta desse fenômeno. É a aplicação chamada fibra ótica. A fibra ótica só é possível porque acontece esse tipo de fenômeno. Portanto, abra o teu coração e me acompanhe para ver em que condição a refração vai deixar de acontecer. Me acompanhe.